A Porto vale mais de 30 bilhões de reais hoje. Só que em junho de 2022 valia apenas 14 bi. A ação então mais do que dobrou desde então, sem fusão e sem venda de ativo. O ROI, o retorno sobre o patrimônio, saltou de 11% para 25%. E aqui já aparece o nosso primeiro paradoxo. Ao mesmo tempo em que o valor dobrava, a Porto deixou de ser só uma seguradora de automóveis. Virou um ecossistema com banking, saúde e serviços que hoje respondem por metade da receita. Para entender essa virada, é preciso voltar para o momento em que ninguém apostava nela, entre 2021 e 2022, quando a ação afundou para apenas R$17. Mas será que depois de ter mais do que dobrado de preço, a tese ainda segue interessante? Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Começamos em 2019. No dia 29 de abril, Jaime Garfinkel, fundador da Porto e patriarca da família que controlava a empresa, deixou a presidência do conselho. Quem assumiu foi o seu filho, Bruno Garfinkel. A imprensa tratou o movimento como uma passagem familiar. Porém, foi aqui que a tão importante diversificação começou a ser desenhada. Em 31 de março de 2020, Bruno fez o segundo movimento marcante do período, trazendo Paulo Kakinoff, então CEO da Gol, para o conselho da empresa. Kakinoff, por sinal, viria a ser CEO da própria Porto quase 4 anos depois. Isso significa que o sinal de sucessão estava sendo dado bem antes da troca acontecer. Só que no mesmo momento em que Bruno preparava o futuro, o mundo bagunçava. Entre janeiro e março de 2020, a ação caiu 32%, com o medo do peso da pandemia nas seguradoras. O ROI veio em apenas 11% no primeiro trimestre, metade do que a Porto entregava em ciclo normal, como consequência natural da queda das ações que ela carregava no seu balanço. Porém, logo veio a reviravolta. O segundo trimestre virou o melhor da história, com o ROI explodindo em 35% e o lucro em 655 milhões de reais. Isso significava um crescimento de 200% no período. O resultado foi consequência das pessoas ficando em casa. Com isso vieram menos sinistros, menos consultas e menos roubo. O furto de veículos caiu 46% no Brasil naquele ano e a Porto acabou lucrando com o trânsito vazio. Foi nesse intervalo que, em novembro de 2020, a empresa fez um evento importante com os analistas. Roberto Santos, o CEO da época, e Bruno Garfinkel apresentaram pela primeira vez ao mercado as 4 verticais que seria a nova Porto. O core em seguros, a saúde com 300 mil vidas, o cartão que virava bank e os serviços de assistência. Foi a apresentação formal do objetivo de diversificação. 5 meses depois, em abril de 2021, o BTG fez o primeiro upgrade do ciclo, gatilhado pela troca do Porto Pet, a vertical de seguros para animais de estimação, por 13,5% da Pet Love, a maior loja online de produtos pet do Brasil, num negócio sem desembolso de caixa. O movimento foi considerado a primeira demonstração pública da real intenção de diversificação. Porém, essa euforia durou menos de um ano. Quando 2022 chegou, o ciclo macroeconômico do Brasil também virou. A Selic, que estava em 2% durante a pandemia, bateu 13,75% em agosto, enquanto o IPCA acumulou 12% nos 12 meses anteriores até abril. Mas a pressão não parou por aí. O índice FIPE de carros usados disparou como nunca antes. Um exemplo disso é o preço do Renault Clio, que subiu incríveis 57% em 2021. Quando o carro usado e peça importada encarecem, cada sinistro vira uma conta maior para a seguradora. Como símbolo do objetivo de seguir expandindo suas diferentes operações, em abril a empresa fez o seu rebranding, tirando então seguro do nome e virando apenas Porto. No mesmo mês, saiu o dado que confirmou a pressão que já era sentida no começo do ano. A sinistralidade de auto, ou seja, a parte dos prêmios que vira pagamento de sinistros de veículos, acelerou para 66% contra 60% do setor. A Porto sofreu mais por ter uma carteira mais popular e concentrada em Rio e São Paulo. Como resultado, a pressão também atingiu o preço da ação e ela chegou a negociar abaixo dos R$ 18 em junho. Pouco tempo depois, no dia 9 de agosto, o BTG jogou a toalha. Cortou a recomendação para neutro e o lucro estimado em 21%. O banco escreveu o seguinte, abre aspas, consistentemente falhamos em prever quando a sinistralidade do auto vai começar a melhorar. Foi preciso quase um ano até a virada começar a aparecer, até que em maio de 2023, 2 sinais vieram juntos. Primeiro, a HDI comprou a Liberty por 7,4 bilhões de reais.
eram 2 das 5 maiores seguradoras de auto do Brasil, resultando então na maior consolidação do mercado em uma década. Ou seja, o número de competidores caiu. No mesmo mês, Roberto Santos passou o bastão. O escolhido para comandar a Porto foi Paulo Kakinoff, o CEO da Gol, que já estava no conselho desde 2020. E a melhora operacional chegou logo depois. Em junho, a SUSEP mostrou que a sinistralidade do segmento tinha despencado para 50,7% contra os 66% de um ano antes. Isso significava 15 pontos em apenas 12 meses. E a explicação estava no preço. Ao longo de 2022, a Porto e o setor inteiro tinham subido a tarifa de auto para repassar o custo do carro usado e da peça importada. A renovação da carteira conseguiu fechar essa conta apenas um ano depois. Analisando esse número, o BTG voltou a elevar sua recomendação, dizendo: finalmente a melhora que esperávamos está se materializando. Já em 2024, essa virada se consolidou no balanço. Afinal, o lucro de 2023 foi dobrado para 2,3 bilhões de reais, enquanto o ROI atingiu 24% no quarto trimestre. Logo no início do ano de 2024, no dia 2 de janeiro, Kakinoff assumiu o comando da empresa. Mas em meio à euforia, veio outro teste estrutural: as enchentes do Rio Grande do Sul. O setor como um todo pagou 5,6 bilhões de reais em indenizações, um recorde para o seguro brasileiro, sendo que 85% das empresas afetadas não tinham seguro nenhum. Porém, a Porto, com a exposição que tinha, absorveu apenas 87 milhões de reais líquidos. Ou seja, o impacto acabou sendo limitado. Em setembro de 2024, o BTG publicou um novo estudo agora dizendo que a diversificação tomava forma. Não foi o único a enxergar essa melhoria naquele momento. Ao mesmo tempo, o Bank of America elevou a sua recomendação. Mas a percepção otimista não parou por aí. No dia 30, o Goldman voltou a cobrir a Porto depois de 7 anos, com compra e alvo em R$ 43. E é curioso porque, no mesmo dia, o BBI elevou a sua recomendação também para compra, com alvo em R$ 45, enquanto poucos meses depois, em outubro, o Santander entrou com 47. Mas foi justamente em meio à euforia que o BTG surpreendeu todo mundo. No dia 11 de fevereiro de 2025, ele encerrou a sua recomendação com o título Cashing Out, algo como colocando o lucro no bolso. O relatório dizia, abre aspas, fechamos a recomendação de compra com 80% de ganho. A Porto melhorou, mas isso já está no preço. Só que dessa vez o movimento não gerou uma onda de revisões negativas. Afinal, apenas 5 dias depois, o Goldman fez o oposto, elevando o seu preço-alvo para R$ 47 e dobrando a aposta no trimestre em que o BTG saiu. Apenas 3 meses depois, em maio, o BTG soltou um novo relatório dizendo, abre aspas, parece que rebaixamos a ação cedo demais. O ROI do trimestre novamente veio próximo dos 24%, praticamente um recorde da empresa para um ambiente normalizado. Ainda assim, o banco permaneceu com a sua recomendação neutra. Quem olha para a rentabilidade via acerto, mas quem olha para a posição competitiva enxergava risco. Em paralelo, o tabuleiro regulatório também foi modificado. Em janeiro de 2025, a Resolução 4.966 mudou como os bancos reservam dinheiro para inadimplência, e a Porto Bank sentiu isso. A mudança expôs um atraso acima de 90 dias em 8,2% contra 3% apenas de Itaú e Bradesco. Foi nesse ambiente que o Citi cortou sua recomendação para neutra em outubro, enquanto o Bradesco BBI seguiu o movimento em fevereiro de 2026. Porém, em 22 de abril, na contramão dessa onda, o Porto Day mostrou o outro lado. O Goldman escreveu que a empresa estava, abre aspas, colhendo os frutos da diversificação. Bank, saúde e serviços já respondiam por 49% das receitas contra 40% em 2021. A saúde, que era o nicho com 300 mil vidas em 2020, virou o motor de crescimento do grupo. Já o Bank, que era cartão de crédito antes da pandemia, virou instituição financeira completa. Isso fez a Porto se tornar uma empresa muito mais estruturada. 2 semanas depois, no dia 7 de maio, o balanço do primeiro trimestre estourou as expectativas, com lucro recorrente de 958 milhões de reais e ROI de 24,6%, 10% acima do esperado pelo consenso. A surpresa fez o Goldman elevar novamente o seu preço-alvo, agora para a casa de R$ 60. Hoje, a ação negocia próxima de R$ 49. O Goldman acha que ainda há crescimento, já o BTG enxerga que a tese já aconteceu.
Por trás dessa divergência, um ponto importante para observarmos nos próximos meses. A concorrência está ganhando corpo. Em fiança locatícia, a Porto tinha 80% do mercado em 2019, hoje tem 55%. Quem mais cresceu roubando o mercado foi a Tokio Marine, que saiu de menos de 2% para 16% em 6 anos. No segmento alto, o mesmo movimento se repetiu em 13 anos, de 3% para 14%, sem fusão e sem barulho. Para responder a essa pressão, a Porto então desenhou os próximos passos. Vai tirar a tecnologia do Porto Bank da infraestrutura do Itaú, operando com margem própria, e vai lançar o Porto Bank Invest no segundo semestre, vertical com uma perspectiva de ganhar vida própria mais adiante. São esses gatilhos que separam as leituras divergentes. Depois de quase dobrar de preço, a Porto a R$ 49,00 é o compounder que o Goldman defende, ou uma tese que já precificou grande parte da melhoria possível. Os bancos estão olhando para os mesmos números e chegando a conclusões opostas. Em alguns meses, descobriremos qual narrativa está correta.